Olá, seja muito bem-vindo, você que nos acompanha de todas as partes do Brasil e do mundo. Tá no ar o Mata Mata com Evair desta sexta-feira, hoje 22 de agosto de 2025. Sou Rafael Tomazetti, nós vamos juntos nesse sextou aqui no Mata Mata. Tem muita informação pra você e a gente vai falar daquele time que quebrou a possibilidade da gente ter só Brasil e Argentina, que foi a LDU. Botafogo tá fora, e o Botafogo. E tem gente que diz que voltou ao normal, e vai. Tragédia anunciada. A gente já tinha falado aqui. Desde o início do ano que o Botafogo tá procurando alguma coisinha pra deixar pra trás e acabou deixando aí. E a gente vai falar muito porque, né, pelo amor de Deus, o planejamento do Botafogo, o raio cai uma vez, beleza, é um acidente, mas duas vezes aí já começa eles acharam que aquela maravilha que aconteceu iria acontecer de novo e que eles eram o cara que sabia contratar e trazia e resolvia. E que não o futebol sul-americano era esse lixo todo que você pode deixar pra começar no meio do ano. Não é bem assim não, não é assim não. Janaína Carvalho, que hoje caiu da cama. Nossa, e aí? Me tiraram da cama cedo mesmo. Eu só tenho um destaque para fazer hoje. O cemitério do futebol está cheio de favoritos. Frase do Renato Paiva. Que usou lá quando treinador do Botafogo. Sim, quando venceu o PSG lá no Mundial de Clubes. E a LDU usou essa frase ontem nas redes sociais para comemorar a classificação em cima do Botafogo. Eu tava até pensando em abrir nosso programa aqui com Palmeiras, mas eu acho que a gente já vai de Botafogo, então já que o assunto aqui hoje está... Não, eu tenho muitas coisas, tenho que reclamar aqui, viu? Tem que reclamar do Palmeiras pegou o time mais difícil da Copa. Quer dizer, pelo menos na tradição é o mais difícil. Vamos lá, vamos abrir o nosso mata-mata com o Evair. Bom, vamos lá pra Quito então, lá na altitude e... Cara, a pior não é nem a altitude, é o futebol do Botafogo. A altitude é um extra. Lembra que a gente falou aqui semana passada que 1-0 era muito pouco pro futebol apresentado pelo Botafogo pra levar pra decidir na altitude? Sim, e foi difícil, foi ruim. Botafogo jogou muito mal. A LDU foi superior não só lá, mas a LDU foi melhor aqui. O Botafogo fez o gol e tudo, venceu o jogo, mas a LDU, num contexto geral, foi melhor aqui, perdeu um monte de gol, o John fez defesa. Cara, a LDU mereceu passar. O Avalanche ontem, a LDU finalizou 20 vezes, o Botafogo finalizou 4 no jogo inteiro. Pra quem tava precisando fazer gols, né, pra poder conseguir levar pelo menos para os pênaltis. E precisava porque a LDU já fez o gol com 6 minutos. O gol do Vidiamil. E aí, já no segundo tempo, de pênalti, o Alçugaray fez o segundo gol que garantiu a classificação. O Botafogo foi tentar pressionar, ele deu bem no finzinho, depois que o Mina foi expulso, não conseguiu. Interessante, né? Porque o Botafogo perdia de 1-0 no início da partida e não conseguia marcar pressão, né? Mesmo assim, esperava o seu adversário no seu campo de defesa. Normalmente, quando um time precisa... eu acho que ele queria mesmo era levar para os pênaltis, porque a postura do Botafogo dentro de campo era daquele time que não, vamos continuar esperando, porque a altitude realmente tá nos atrapalhando. E dessa maneira foi indo e acabou tomando o segundo gol. E a LDU não perde em casa para equipes brasileiras, tanto na Libertadores como na Sul-Americana desde 2021. Foram 7 jogos, 4 vitórias e 3 empates. O Botafogo defendia o título, agora tá fora, restam 3 brasileiros, né? A gente vai falar mais desse chaveamento da Libertadores depois, mas o ano do Botafogo é uma decepção completa, porque se você abre um ano defendendo um título brasileiro e um título de Libertadores, são as 2 principais taças da temporada de qualquer clube, são os 2 principais títulos que qualquer clube da América do Sul pode disputar. É o seu campeonato nacional, no caso aqui o brasileiro pro Botafogo, e a Libertadores, que é a principal competição do continente. O Botafogo começa o ano detentor desses 2 títulos. Chega no Campeonato Carioca, não tem treinador, passa vergonha e não vai nem pra semifinal. 29 pontos o Botafogo no Campeonato Brasileiro. Em 5º lugar, né? Perdeu a Recopa e perdeu a Copa Rei. Perdeu a Recopa Sul-Americana
contra o Racing e perdeu a Supercopa Rei do Brasil para o Flamengo. E não deu nem jogo, nenhum desses aí, nem contra o Flamengo, nem contra o Racing. E o discurso do John Textor nesse período era que ia dar certo, que precisava ter paciência, que tinha um ano inteiro ainda pela frente. Foi o pior dos 4 brasileiros na Copa do Mundo de Clubes. Ganhou do PSG, talvez tenha sido o oásis no deserto, né? Com certeza. Porque nas oitavas perdeu pro Palmeiras, perdeu pro Atlético de Madrid, conseguiu passar para as oitavas, ok, ganhou do PSG, beleza, mas a torcida do Botafogo certamente esperava mais e não foi um grande mundial. No brasileiro, o Evair falou aqui, 29 pontos, tá em 5º lugar, dificilmente consegue alcançar Palmeiras, Flamengo e Cruzeiro. Tá. Ainda mais com o futebol que vem apresentando. E o Juventude tem uma grande oportunidade, né? O Juventude pega o Botafogo pelo Campeonato Brasileiro e tem uma possibilidade muito grande até mesmo de sair da zona de rebaixamento, né? Porque pega o Botafogo dentro da sua casa, o Botafogo que vem meio destruído aí e o Juventude pode se aproveitar disso. Agora, o Textor demitiu o Renato Paiva erroneamente, depois da Copa do Mundo, com aquele discurso de que ele não trazia o Botafogo Way porque jogava muito defensivamente, né? Aí ontem, como se jogar defensivamente fosse um erro, né? Que ele falou que aceita jogar defensivamente contra o PSG, mas não contra o Palmeiras. Sem esquecer que ele ganhou do melhor time do PSG na maneira que jogava, campeão da Europa. Jogando defensivamente, esperando o adversário. E uma das reclamações dele era que o Paiva escalava o time com 3 volantes. Aí ontem, no jogo decisivo, o David Ancelotti entra com Alan, Marlon Freitas e Danilo, 3 volantes. E os 3 muito mal no jogo, né? Os 3 mal no jogo, saída de bola muito ruim, passando por cima, sem ter um contra-ataque. Pelo menos o contra-ataque, né? O Botafogo poderia ter, mesmo assim, nem isso conseguiu. E assim foi derrotado de maneira vergonhosa, porque sequer conseguia chegar no campo adversário, puxar contra-ataque, finalização. Então você falou a finalização aí, pelo amor de Deus, é longe daquilo que foi o Botafogo. Não, e o John Textor usou as redes sociais para tentar acalentar os torcedores, né? Ele colocou uma foto do Botafogo e escreveu assim, ó: sabemos que não é possível, mas queremos conquistar esse troféu todos os anos. Nosso clube mudou desde que nos unimos, porque agora esperamos ganhar os grandes troféus e vencer dos grandes times. O Ancelotti, sobre essa questão dos 3 volantes, que culminou na demissão do Paiva, mas não vai culminar na demissão do David Ancelotti, o treinador italiano disse o seguinte: a estratégia foi adaptar-se um pouco, jogamos com linha de defesa mais baixa para tirar a profundidade deles e defender cruzamentos, o que não foi efetivo, né? Eles cruzam muito, então 3 volantes eram para bloquear os chutes, não é a maneira que o Botafogo quer jogar, mas tínhamos que adaptar, foi o plano de jogo, e é difícil seguir com o plano depois de levar um gol com 6 minutos. Essa aqui foi a frase do David Ancelotti. Talvez fosse o plano do Renato Paiva lá atrás também, né? Mas com certeza seria, né? Um plano específico pro jogo contra o Paris Saint-Germain e específico pro jogo contra o Palmeiras. E é dessa maneira que tem que se comportar os times mesmo. Você precisa ter um plano de jogo para cada jogo. No futebol brasileiro é assim. É tão longo o campeonato que, dependendo do time que você vai enfrentar, você pode jogar com 2 volantes, você pode deixar no mano a mano os zagueiros ali. Tem jogos que não, tem jogos que você precisa ter uma retaguarda e tentar sair só no contra-ataque. O Botafogo teve o plano dele, não deu certo. E o resultado positivo do Renato Gaúcho nas Copas, tanto no Mundial, foi justamente se adaptar ao adversário. Coisa que tem que acontecer, porque não é todo time que consegue jogar da mesma maneira que ele trabalha em diversos jogos. Você não vai conseguir. O Flamengo tentou manter o seu ritmo contra o Bayern de Munique, até fez, mas é diferente, né? Fez 2 gols, mas... É diferente o Flamengo jogar aqui no Brasil ou na América do Sul, onde ele é melhor que praticamente todos os times, e pegar o Bayern de Munique, que é melhor que o Flamengo. Aí vem ser sensato, né? Ver que você não tem um time superior a todos os adversários, que aí você precisa se adaptar com o que você tem. E
uma coisa que o John Textor até hoje não entendeu. O que vai chamar a atenção sempre é a incoerência. Incoerência é sempre uma coisa que chama a atenção. E aí, quando você tem sua incoerência exposta, é muito doloroso, porque ele dá uma justificativa que não se sustenta. Porque em algum momento o David Ancelotti ia precisar usar 3 volantes, que é natural, o Evair falou, é natural. Você precisa pensar em estratégias para cada jogo. E ele precisou usar, curiosamente, num jogo decisivo do ano e foi eliminado. Só que ele não vai ser cobrado pelo Textor por isso. E nem deveria. Mas o Textor deveria ser cobrado. Porque, ele sim. Porque ele mesmo, ele diminui a capacidade ofensiva do Botafogo, né? Esse ano mesmo, Igor Jesus foi embora. Jogador que poderia estar seleção, né? Poderia estar na seleção brasileira. Então, perde um grande centroavante e um poder de ataque muito grande. E é justamente o seu gestor que cria todas essas dificuldades também para o treinador. Esse é um ponto crucial que a gente pode até abordar um pouco mais no próximo bloco antes de falar do Palmeiras, que é essa falta de planejamento do Botafogo, que custou muito caro. Eu acho que é muito mais arrogância do Textor do que falta de planejamento. E ainda virou a bagunça toda que tá essa questão da SAF, não sabe quem vai ser o dono, quem é que vai organizar, porque o grupo lá da França... O Lyon devendo o Botafogo por conta da compra dos jogadores. A gente não sabe que vai virar o Botafogo. Quem é que... Se vai ser o Textor que vai responder ano que vem. Então, isso acaba pesando muito também pro jogador, certamente. Vamos pro primeiro intervalo. Na volta a gente fala do Palmeiras, que... Bom, acho que era esperado que fosse um jogo ruim, né? E aí a gente fala dos demais jogos também. O intervalo é rápido. Estamos de volta com o Mata-Mata para falar do Verdão, Palmeiras, que foi mais um brasileiro a se classificar, o terceiro, depois de Flamengo e também do São Paulo. E temos 3 brasileiros, portanto, só que não deu show como deu na ida. Mas era esperado. Eu achei que ia ser um jogo ruim. Não, acho que todo mundo já esperava um jogo bem xoxo e capenga, né? Eu não esperava nem o time titular em campo. Era isso que eu ia falar agora. Por que levou o time titular? Aí podia ter descansado os jogadores, aí agora vai jogar contra o Sport. Se acontece lá de perder pro Sport, o Abel vai vir com a ladainha dele de que o calendário é apertado, os jogadores estão cansados. Não é nem perder, se empatar com o Sport dentro de casa já fica ruim. Aí ele vai vir com esse argumento do calendário apertado, mas quando ele tem a oportunidade de descansar os jogadores dele, ele vai lá e coloca todo mundo em campo com zero necessidade. Ele mesclou um pouquinho, alguns ali, né, que podia, né, o caso do Alan e tal, podia dar poderia ter estreado até mesmo o goleiro, não sei nem se ele estava no banco ali, nem se podia estar no banco já, porém são jogadores que poderiam até mesmo já tá sendo testado ou dando um ritmo de jogo, mas ele resolveu que até Gustavo Gomes em campo, então, e mesmo assim o time foi muito mal, né? Muito mal no jogo, era de se esperar. A gente não pode querer também que o Palmeiras dê espetáculo, não deixa, não vamos dizer que tá tudo desorganizado, nada disso, é que se esperava mais um futebol melhor. Assim, depois de 4-0, você espera um time totalmente desmobilizado, né? Você não vai esperar que o time vá para campo como se tivesse que fazer um resultado num calendário cheio, enfim, um jogo pro Palmeiras que era só formalizar a passagem para a próxima fase. Então, não sei nem se dá pra gente analisar muito essa partida, dá pra debater, dá pra debater essa questão que vocês falaram do time titular ter, boa parte, praticamente todos os titulares terem atuado, né? No momento em que o Palmeiras poderia ter poupado. Acho que talvez fosse o momento para segurar um pouco mais. Muitos jogadores, o Evair citou o Gomes já é um jogador de mais de 30 anos, então talvez um dos que poderia ser poupado. Olha, a gente também pode destacar que o Palmeiras não sofreu nenhum gol jogando em casa na Libertadores em 2025 até o momento. E tem uma defesa bem sólida jogando em casa. Quase sofreu ontem, se não fosse... anulou, né? O VAR, né? O VAR acabou anulando um gol ali que a gente não sabe se
fica impossível de dizer se estava mesmo, se não estava. Então levou uma certa sorte ali o Palmeiras, que poderia até ter perdido o jogo ontem. O Palmeiras perdeu 100%, né? Era o time 100%, perdeu 100% na Libertadores, mas segue invicto. E agora vai pegar o River Plate, que se classificou nos pênaltis. Sofrimento ontem lá pro River contra o Libertad. Mostra aquilo que eu tinha falado, né? Que os argentinos, depois da parada, eles perderam muitos jogadores e o Estudiantes passou com dificuldade, foi um dos melhores times da primeira fase. O Racing perdeu o primeiro jogo na ida pro Peñarol, que foi mal na primeira fase, classificou num grupo mais fácil. E o River quase foi eliminado pelo Libertad. Quase foi eliminado pelo Libertad em pleno Mas Monumental. Então, acho que o Palmeiras tem boas chances de passar e eu acho que a gente tem boas chances de ter um São Paulo e Palmeiras na semifinal. Se olhar o desempenho dos times que vão disputar aí contra os brasileiros, dá pra imaginar isso, né? E eu prevejo uma final brasileira novamente. Vamos ver. A gente vai entrar nessa discussão agora. Eu queria só ouvir o Abel antes, falando sobre o jogo, porque tem essa decisão dele usar os jogadores titulares. Enfim, vamos ouvir o Abel sobre esse 0-0 do Palmeiras contra o Universitário. E portanto eu agarro mais coisas positivas, eu sou positivo aqui agora. O passado, tu já viste que ninguém quer saber do passado, certo? Portanto, as pessoas querem saber do aqui e do agora. E o aqui e o agora foi que fizemos hoje um jogo esforçado e os nossos jogadores sabem que podemos fazer mais e melhor. A verdade é que o responsável sou eu, a verdade é que quem trocou a equipa fui eu, quem fez as escolhas fui eu também. Mas também é verdade que na Libertadores, nestes últimos 4, 5 anos, as coisas têm sido muito bem feitas. Entendo a tua pergunta, respeito muito a tua pergunta, mas eu prefiro ficar com as coisas boas que estamos a fazer. Uma primeira fase imaculada. Entramos agora nas oitavas de final, como te disse, super difícil. Vocês viram jogos primeira mão super difíceis, os jogos da segunda mão alguns acabarem em penaltis, quão difíceis são. Portanto, a próxima fase será também difícil. Primeiro jogo lá, segundo jogo aqui. Vamos continuar a fazer o que sempre fazemos, mas como te disse, entendo a tua pergunta, mas prefiro valorizar este lado se tu não ficares chateado, mas mais uma vez, ou 13ª vez, eu acho que o Palmeiras chega nas quartas de final. Portanto, novo jogo, nova história, adversário diferente, e estamos aí, é o que te posso dizer. Isso aí é um número impressionante, né? 13 vezes que o Palmeiras chega às quartas de final da Copa Libertadores é raro para um clube da América do Sul. E o Palmeiras pega o time dos times que tem mais tradição na Libertadores, né? Vai pegar o River, então é uma dificuldade muito grande pro Rio, apesar que o São Paulo também é um time que pegou um time muito difícil, principalmente jogando lá na altitude, né? E ele já jogou bem contra o Botafogo, né? Dentro do Rio de Janeiro. E foi lá e fez manter a sua regularidade jogando na altitude e jogando bem. Então, o São Paulo também tem suas dificuldades. O São Paulo vai ter que segurar um empate lá e tentar resolver jogando em casa, né? Pra ter o melhor cenário. O técnico da LDU, que é um brasileiro, o Thiago Nunes, ex-Corinthians, ex-Atlético Paranaense, ex-Internacional, é o comandante do time equatoriano. E deu um nó no David Ancelotti, né? Deu um nó no David Ancelotti. O Botafogo não teve resposta para a intensidade da LDU, mesmo no Rio de Janeiro. Me surpreendeu a postura do Botafogo, né? Esperando o seu adversário, mas sem contra-ataque, né? Em momento nenhum o Botafogo conseguiu um contra-ataque, né? Principalmente porque não tinha essa velocidade, né? Essa saída de jogo jogando com os 3 volantes ali. Então, surpreendeu muito essa postura do Botafogo. Você falou do Carlos Miguel, Evair? Sim. O Abel foi perguntado sobre ele. O Abel disse que o vê como terceiro goleiro hoje.
Primeiro é o Everton, segundo o Lomba e o Carlos Miguel, terceiro goleiro do Palmeiras. O Everton foi até questionado sobre a contratação do Carlos Miguel, diz que entende que o Palmeiras tem vencido há 5 anos e é natural que o clube busque uma reformulação pensando no futuro, e que ele vê a chegada do Carlos Miguel, até pela idade avançada dele, já está perto dos 40 anos, como um pensamento do clube para o futuro, e eu acho que ele foi bem correto na resposta. Bem coerente, e começou a fazer defesas, né? Sim. Ele fez umas defesas importantíssimas, salvou o Palmeiras em determinados momentos, algo que ele não estava fazendo antes. É bom, tem uma concorrência, é sempre bom. O Jonatas, Jonatas, coloca pra gente o chaveamento, por favor, da Libertadores da América. Como é que ficaram essas quartas de final? Olha lá, na chave da esquerda, aqui na nossa esquerda, São Paulo e LDU, primeiro jogo na altitude, segundo jogo no Morumbis. River Plate e Palmeiras, primeiro jogo lá na Argentina, segundo jogo no Allianz Parque. Portanto, a gente pode tanto ter um choque rei quanto os dois brasileiros eliminados aí, né? Mas a gente pode ter um choque rei, por exemplo, na semifinal entre São Paulo e Palmeiras. Do outro lado da chave tem um duelo argentino, Vélez Sarsfield e Racing. E aí o Flamengo pega o Estudiantes de La Plata, outro time argentino. A gente tem, portanto, 4 argentinos, 3 brasileiros, e não temos só Brasil e Argentina porque o Botafogo perdeu para a LDU. Então a LDU é o equatoriano que quebra aí essa predominância de brasileiros e argentinos. O maior adversário é a rivalidade. Brasil e Argentina ali, porque o Flamengo, na minha opinião, é favoritíssimo, né? O lado direito da chave ficou, na teoria, mais fácil, mais acessível. Não, é mais acessível, porque o Vélez e o Racing era um time que talvez pudesse fazer alguma frente ao Flamengo, mas ficou muito, muito enfraquecido depois dessa janela. Eu acho que o Flamengo tem tudo para chegar à final, mesmo sendo 2 duelos contra argentinos. Vou ter que ir lá pro Peru cobrir a final da Libertadores pro mata-mata presencial. O River é um time que sempre é um perigo, embora eu também ache o Palmeiras favorito, e a LDU mostrou que é um time que tem condições de passar por um time como o São Paulo. Hoje o São Paulo tem time pra chegar na final de Libertadores? Eu acho que não. Ele pode até passar, tal, pela LDU, tal, mas assim, eu não vejo São Paulo com uma capacidade assim de falar assim, eu vou ser campeão da Libertadores. Tem a sua estigma, tem a sua tradição, porém, em termos de não ter Oscar fora, Lucas voltando, Calheri, então acho que o São Paulo fica enfraquecido, apesar do bom futebol que tem feito aí em determinadas situações da Libertadores. Eu acho que se o São Paulo passa da LDU, ele não é favorito tanto contra Palmeiras quanto contra River. Eu acho que quem passar desse confronto é favorito contra São Paulo. Mas mata-mata, né? A gente não sabe o que vai acontecer. A vantagem das quartas e a semifinal da Libertadores é que não são jogos únicos, como acontece na final, né? Porque o jogo único deixa o negócio, apesar de ser sempre um que tem um pouco mais de favoritismo, mas deixa muito aberto. E se você for fazer uma análise, todos os times, praticamente todos os times que foram superiores nos 180 minutos, são times melhores, eles passaram. A LDU foi superior ao Botafogo nos 180 minutos. Nos 2 jogos. Talvez o São Paulo seja a exceção, porque o Atlético Nacional foi melhor que o São Paulo na média dos 180 minutos. E foi melhor nos 2 jogos, né? O negócio é que não contou com a sorte por conta daqueles 2 pênaltis errados. Bom, pra sorte nossa dos brasileiros, o São Paulo passou, senão nós teríamos só Palmeiras e Flamengo, né? Vamos pra mais um intervalo, daqui a pouco Sul-Americana, tem 2 brasileiros também nas quartas. Estamos de volta com o Mata-Mata e nós vamos para Mendoza, lugar onde o Evair tem uma vinícola. Não tenho não, nem conheço, acho que eu nunca joguei lá em Mendoza. Mendoza, o Godoy Cruz é de Mendoza, não é? Não sei onde que é, não sei do que se trata. Não tem vinícola nem lá em Crisólia, vou ter lá na Argentina.
Não, é da própria cidade de Godoy Cruz. É na província de Mendoza, isso, sim. Godoy Cruz fica na da província de Mendoza. Quem jogou lá? O Galo. Foi lá pro Voltinho do Evair. Eu vi. Teve até pênalti contra o Galo, que o juiz acertadamente, na minha opinião, voltou atrás. Na minha opinião, ele voltou atrás. Eu concordo, também não achei pênalti. Eu não acho que aquilo seja pênalti. A bola bateu no braço, sim, bateu no braço. Teve um desvio antes, não é uma intencional, né? Então, na minha opinião, o árbitro e o Everton ajudaram muito o Galo a passar. Se fosse no Brasil, o árbitro teria mantido o pênalti. Erroneamente, né? Na minha opinião, erroneamente. Mas no Brasil, infelizmente, eles conseguem dar esses pênaltis aí que pra mim não tem porquê. O Natanael fez o gol do Galo logo no iniciozinho do segundo tempo. O Galo conseguia chegar algumas vezes até com certa facilidade, só que não finalizava bem, tanto que essa foi a única finalização no gol do Godoy Cruz. Mas tinha espaço nos contra-ataques para buscar o gol, conseguiu fazer, e aí o Everson lá atrás fez boas defesas. 1-0 pro Atlético Mineiro, que já tinha vencido por 2-1 lá na Arena MRV em Belo Horizonte e está nas quartas de final. O Galo, temos 2 brasileiros nas quartas de final da Sul-Americana e 2 com potencial de título, e vale lembrar que a gente pode ter uma final brasileira: Fluminense de um lado e o Atlético Mineiro do outro lado da chave. Se eles levarem a sério, eles têm boas condições de fazerem a final, viu? Eu acho que não tem por que eles não levarem a sério, porque a única competição que lhe cabe ser campeão esse ano é isso, tem né? Copa do Brasil, os 2 estão na Copa do Brasil. Verdade, tinha esquecido, é verdade. Só porque a vida do Atlético Mineiro na Copa do Brasil tá um pouco mais difícil, é um clássico, né? Mas é o Cruzeiro. Não, mas assim, é um clássico, não deixa de ser. Não, tá difícil, mas aí, assim, o torcedor do Galo não vai aceitar Aí tem o jogo do ano pra eles também, né? É melhor assim, deixar de ser eliminado por maior rival do que qualquer outra coisa. Mas aí será que o torcedor ficaria mais feliz sendo eliminado na Sul-Americana e conseguindo passar pra próxima fase? Se não perder pro Cruzeiro, tá bom. Olha, eu vou te dizer que não precisa nem ganhar o título. Não perder pro grande rival lá em Belo Horizonte é mais importante do que muitas vezes ser campeão. Lógico, ser campeão de uma Libertadores, ser campeão do Brasil é importantíssimo, mas ser eliminado pelo grande rival imagina só pro torcedor do Galo se ele vê o Cruzeiro eliminá-lo e ser campeão da Copa do Brasil, por exemplo. E eles não conseguirem vencer nada, né? Porque se não ganhar Sul-Americano na Copa do Brasil, o Atlético Mineiro não vai ser campeão brasileiro, muito difícil. Então, pro torcedor do Galo, a Copa do Brasil também é fundamental. O Jonatas vai colocar pra gente o chaveamento, por favor, da Sul-Americana, a final que é em Santa Cruz de la Sierra. Você já jogou lá, Evair? Já joguei várias vezes. Já jogou lá no Santa Cruz de la Sierra? Lá não tem altitude, não Bolívia, tem altitude, mas não tem altitude. Não. Vamos lá, de um lado da chave tá meio cotoca aí, falta um time, porque a gente não sabe o que vai virar de Universidade de Chile e Independiente, que foi aquele jogo da pancadaria. A Conmebol ainda não se manifestou sobre... Aliás, sobre esse assunto aí, eu não achei que era tão sério, cara. Aí foi chegando as notícias, né? O policiamento da Argentina começou a falar, aí que eu vi que realmente o negócio foi muito mais além do que a gente imaginava aqui. Poderia ter tido mortes, né? Poderiam ter tido mortes. E aí nesse lado da chave tem o Fluminense, que vai pegar o Lanús, que ontem passou pelo Central Córdoba. Central Córdoba tá fora, o Lanús da Argentina vai pegar o Fluminense. A volta no Maracanã. O Fluminense pode fazer os jogos de volta todos no Maracanã, tá? Quartas e semi, se passar. E o Atlético Mineiro vai fazer o jogo da volta em casa também contra o Bolívar, da Bolívia, que derrotou o Cienciano. E desse lado da chave também tem o Independiente del Valle, do Equador, e o Once Caldas, da Colômbia. O Bolívar não é um time bobo, não, mas se o Atlético Mineiro conseguir um resultado razoável fora, empatar, por exemplo, tá bom pra decidir em casa e pegar um dos... Mas o lado da chave, eu acho o lado da chave do Atlético mais difícil do que o do Fluminense. O Bolívar, eles, nos últimos 10 jogos, eles venceram 8 partidas, empatou uma e perdeu apenas uma. Mas campeonato boliviano... Mas eu ia falar isso agora, o campeonato boliviano é mais fraco do que o campeonato brasileiro, né? Então, não dá pra colocar aí uma balança pra tirar de proporção. O Cienciano nos dois, só que o Cienciano é um time muito ruim também. O próprio Atlético Mineiro pegou o Cienciano na primeira fase.
Acho que o Atlético Mineiro tem boas condições de ir à final, assim como o Fluminense. Mas acho o lado da chave do Fluminense um pouquinho mais fácil, embora tenha o Lanús. O Lanús é um time complicado. Bateu o Vasco, por exemplo, nos 2 jogos, né? Mas bater o Vasco também não tá muito difícil, né? Empatou em São Januário e bateu na Argentina. Em termos de campeonato brasileiro, realmente essa é a possibilidade desses 2 times aí buscar títulos, né? Que no campeonato brasileiro, meu Deus do céu. Fluminense pega o Bahia, né, na Copa do Brasil. É o Bahia, não é? Isso. Eu acho que é Fluminense e Bahia na Copa do Brasil. Então esse é o chaveamento da Sul-Americana. E olha só, não sei não, eu tô querendo ver de novo os brasileiros campeões, tanto da Sul-Americana quanto da Libertadores. Acho que esse ano é possível. Apesar de que nós não chegamos com tantos times assim como em outras temporadas. Só que os times que estão são times fortes. São times com boas condições de levar o título. E chega um momento que os brasileiros dão um pouquinho mais de seriedade a essa competição, né? Então, também acredito que chega a 2 brasileiros aí. Bom, fizemos a projeção, então, Sul-Americana e Libertadores, essa final lá em Santa Cruz de la Sierra. Vamos falar um pouquinho do Santos? O peixe que parece que vem o Vojvoda aí. Tá definido já? Já tá definido. Foi oficialmente anunciado até o último momento que eu vou olhar nas redes aquilo sociais. Que eu vi nesses últimos momentos, essas últimas horas, não. Ainda não, oficialmente não. Mas a possibilidade é muito grande. Já tem um acerto ali organizado, mas não tá oficial ainda. Eu acho um acerto muito grande, sabe? É a melhor opção, né? O Santos uma ainda das não melhores divulgou. opções. O Santos ainda não divulgou. Não divulgou, né? Mas é uma das melhores opções, mesmo porque o Vojvoda tem cara de treinador de longo prazo, né? De fazer grandes trabalhos. E é justamente isso que o Santos precisa. E de conseguir quase milagres, né? Que é o que o Santos está precisando. Apesar de ter pego o Fortaleza num momento muito propício também na carreira dele, né? O Rogério Ceni já tinha conseguido dar uma cara, né, no Fortaleza. E a reformulação estrutural que Fortaleza teve sob o Rogério Ceni também foi muito grande, né? CT e tudo. Eu acho que pro Santos é uma ótima. Eu não sei se é tão boa pro Vojvoda, com o histórico que o Santos tem de não ter paciência com o treinador. Mas é um grande desafio, né? E treinador vive disso, né? De grandes desafios, né? E o Vojvoda tirar o Santos da situação que tá, já é um grande desafio, já é uma grande vitória, acredito eu, na carreira. Não precisa ser campeão, não. Salvou o Santos e deu uma sequência ali de esperança até pro Santos. Eu acredito que já seja um grande trabalho. Assim, no Santos não caindo, o treinador conseguir essa proeza já vai estar bem à frente dos outros, né? Porque a situação que o Santos se encontra hoje é lastimável, né? E aí, o Matheus, que hoje é o treinador interino, tudo indica que nem ele, nem os outros 2 que permaneceram do Kleber Xavier, da comissão técnica, vão sair, né? Tudo indica que eles vão continuar fazendo parte da comissão técnica do Vojvoda. O Santos se dá muito bem, principalmente porque escapa do Sampaoli. Eu acho que talvez seja a pá de cal nessa relação, e tomara para o Santos que seja, viu? Tomara para o Santos que seja. Essa relação torcida, comissão técnica, jogador, eu acho que a chegada do São Paulo seria ainda muito pior, porque não tem diálogo nenhum, né? Briga de egos, né? E eu acredito que assim, que o Vojvoda tenha essa paciência e essa capacidade de poder dialogar com esse povo, né? Porque na situação que está o Santos, você precisa estar tudo junto, né? Algo que só um bom pensante e um bom líder que saiba estar todo nesse meio do futebol, que possa conseguir. Eu acho que o Vojvoda tem essa capacidade. Bom, o Santos que tá no mercado, tá tentando trazer reforços, e um deles é o zagueiro Adonis Frias, do León do México. O Peixe já fez uma proposta pelo jogador, tem 27 anos, só que os mexicanos consideraram baixos os valores e recusaram a proposta. Só que a negociação prossegue, pode ser mais um jogador a chegar aí. O Sampaoli tinha pedido um monte de reforço. Ele pediu 4 reforços. Tinha inclusive saído os nomes, é que eu tô sem eles aqui, eu não sei se você lembra, Janaína. Eu não lembro de cabeça. Os jogadores que ele pediu, mas eram jogadores, inclusive, de nível de Europa, viu?
que ele pediu. Isso com o Santos atolado em dívida, né? Exatamente. O Santos que vinha de jogadores que não queria fazer a 7ª partida para poder ir embora do Santos, né? Então, e agora a torcida pega diretamente no pé de jogadores de ataque do Não, e pegar no pé do Guilherme é a forma mais injusta do torcedor do Santos, na minha opinião, nessa temporada. Que é um jogador que, apesar de não ser aquele craque nível Neymar, mas já fez alguns golzinhos importantes pro Santos. Salvou o Santos em muitas ocasiões durante esse ano, né? Tanto é que teve um determinado momento da competição, não sei agora, com certeza, mas que tinha mais gols que o Neymar, mais participações em gol que o próprio Neymar. E aí vem a torcida pedir pro Guilherme sair fora do Santos. Não faz sentido. Eu, se fosse ele, sairia. Não é bem-vindo, né? Eu não... Não, trabalhar num lugar onde você não é bem-vindo, que você tem que sempre provar que é bom, que é melhor, ou que não é mau caráter, ou que sabe jogar. Pronto, o Santos ruim. Acabou de anunciar o Vojvoda. Tá oficializado. É oficial agora. Enquanto a gente falava dele, o Santos oficializou o Vojvoda. E o contrato dele vai até o final de 2026. E vai ter muito trabalho. Pode, Vojvoda. Cara, vai ter trabalho aí, viu? Você tem o Neymar, beleza, mas você tem o entorno, tem um brasão lá no gol que é bom, mas precisa trabalhar muito pra esse time do Santos sair dessa situação. Intervalo, daqui a pouco a gente volta pra reta final do nosso mata-mata. Senhores e senhoras, 21ª rodada amanhã do Campeonato Brasileiro começa. Só jogo bom, hein? Tem um aqui que eu não sei quando é que vai acordar de novo o Red Bull Bragantino. Amanhã 4h pega o Fluminense lá no Cruzeiro de Souza Marques. Tem Cruzeiro e Inter, rapaz, esse jogo aqui vai ser interessante, hein? 2 times que precisam de recuperação. Pra mim vai ser o melhor jogo da rodada esse. Esse aí tem um pouco de drama, né? Aham. Tem um pouco de o Internacional precisando vencer para segurar o emprego do Roger. É isso que eu ia falar. Cruzeiro precisando voltar a vencer para continuar tentando brigar aí por um possível título brasileiro. Será que o Roger cai se ele perder pro Cruzeiro? Eu acredito que sim. A sequência dele tá muito ruim há algum tempo, né? E como eu falei, perder pro Flamengo não era coisa do outro mundo. Agora perder pro Cruzeiro, aí o negócio já pega um pouquinho. O que você acha, vai? Você acha que tem risco pro Roger? Eu acho que não. Eu acho que o Roger tem uma certa moral ainda para não consegue dar um segmento, uma luz lá no fim do túnel, né, pro seu time, né? Não consegue fazer com que o seu time saia daquela dependência, né? Dependência do Alan Patrick e dependência de centroavantes bons, né? De atacantes bons, de velocidade, né? Ele tem uma boa defesa, tem um bom meio de campo, porém ele não sai daquela mesmice, né? Ele não consegue, talvez também porque não tenha lá dentro do seu grupo essa capacidade toda, né? O Cruzeiro que fechou com o Luiz Sinisterra, a gente até tinha falado dessa possibilidade aqui, ele estava no futebol inglês, vai defender a camisa celeste para ele estrear amanhã ele tem que ser regularizado até hoje, tem que aparecer no vídeo o Sinisterra, mas é um reforço atacante para brigar por uma das posições ali no ataque. Ele que tem 26 anos, né? E aí também circulou a notícia que o Gabigol não tá muito feliz lá por não estar sendo aproveitado no Cruzeiro e que tá buscando time fora do país para poder sair da Raposa. Então corre, porque a janela fecha daqui 10, 8, 9, 12 dias, 11 dias. Daqui a 11 dias, pelo menos a brasileira, né? E no Brasil ele não pode jogar mais também, então não faz tanta diferença, porque ele já fez os 7 jogos. Só se for de fora mesmo, numa janela que fique aberta por mais tempo. Bom, tem Grêmio e Ceará, outro jogo interessante aqui, porque o Ceará é um time que tem feito uma boa campanha para aquilo que a gente espera, para as condições que tem o time, e o Grêmio, por outro lado, vem mal, mas bateu o Galo fora de casa no último jogo. Então, outro jogo interessante, amanhã, 21h. Tem Vasco e Corinthians também, né? Interessantíssimo, esse é o próximo. Esse aí é legal. Se o Vasco bate dentro da sua casa do Corinthians, o Corinthians começa já
tem dificuldade, né? E o Vasco pode dar aquele salto para sair da água que vem quase batendo na bunda dele ali. Esse jogo aí é domingo em São Januário, 4 da tarde. Rapaz, esse jogo vai ser legal de ver. Vasco e Corinthians. Certamente a Colina estará lotada, porque os torcedores do Vasco são muito fiéis. Se o Vasco perde, muito provavelmente terminará a rodada na zona de rebaixamento, porque o Vitória, por exemplo, precisaria somar um ponto só, o Juventude pode ultrapassar o Vasco também, enfim, esses dois times poderiam passar o Vasco. E se o Corinthians perde, esse cenário que você desenhou aí, Evair, é crise braba, viu? Daqui a pouco começam a questionar o Dorival lá no Timão. É bem possível, porque os resultados do Corinthians, os últimos resultados, não é tão satisfatório, e o Vasco tem a possibilidade de bater, assim, uma meta importante, né? Distanciar um pouquinho, chegar, passar o Corinthians e deixar para trás uma coisa que lhe causa muito fastídio, né? Fastídio, não sei nem se existe essa palavra, só em italiano, que causa muita estranheza pro Vasco, né? E deixa o seu torcedor muito, muito preocupado. Então, a vida do Dorival acho que tá um pouco mais tranquila em relação ao questionamento, porque, por exemplo, qual o treinador de renome que vai assumir o Corinthians no atual momento? Não temos muita dificuldade, principalmente em termos de treinador no futebol brasileiro. O Ramon Dias de novo. Meu Deus do céu. Gente, só pra fazer um parêntese aqui, porque eu achei um número que é interessante. Vocês sabiam que tem 2 times só na Série A que tem 20 ou mais derrotas nesse ano? Qual? Botafogo e Fortaleza. São os 2 únicos times da Série A que perderam 20 ou mais jogos em 2025. Credo, Pra gente ver o tamanho do problema que foi o planejamento do Botafogo pra temporada, né? Não, e um time que foi campeão da Libertadores, campeão brasileiro e tá numa situação que tá, mostra a incompetência, né? Que é o que a gente vem falando, que a SAF nem sempre é a solução. O Botafogo que joga contra o Juventude no Alfredo Jaconi domingo, 6h30. Boa chance pro esse jogo aí. Boa chance do Juventude vencer, né? Se eu fosse apostar, é porque eu não sou apostador. Se eu fosse apostar, eu ia apostar no Juventude. Eu também. Acho que o Juventude vive um momento assim que ele precisa sair daquela situação ali, treinador novo, já com vitórias importantes. Então, eu também aposto no Juventude. Às 4 da tarde de domingo também tem Bahia e Santos. Outro jogo interessante. Eu não sei se vai dar tempo do Vojvoda estrear. Então ele só vai, a projeção é dele estrear no dia 31. 31, né? É porque ainda teria que registrá-lo e acho que ele nem treinou o time, né? Ele teria no máximo um treino pra fazer. Ele chegou agora, hoje, né, em São Paulo pra assinar. Mas já tem aquela coisa do jogador querer mostrar pro treinador novo, né? Também. Pode dar um fôlego aí por conta disso, né? Só que o Bahia é forte em casa e o Bahia tá no G4, então outro jogo legal pra gente ver aí entre Bahia e Santos no domingo, 4 da tarde. 6h30 tem outro confronto aqui que coloca 2 times que estão em situações diferentes, Fortaleza e Mirassol, lá no Castelão. Tenho notícias do Fortaleza. Jogadores afastados. Afastados. O Deivinho, rapaz, foi afastado. Não quer ser campeão da Libertadores? Pois é, e agora foi afastado pelo Renato Paiva e o Renato Paiva falou que vão continuar treinando ele, o Magrão, e tem mais um jogador que não vão ser utilizados mais na temporada. Puxa vida, que dureza. Essa é uma situação muito delicada dentro do futebol brasileiro, né? Você deixar um jogador afastado dessa maneira, eu discordo dessas atitudes, mas eu não sei o que aconteceu lá dentro. Pode ter acontecido algo extra-campo que não tenha agradado o treinador. Então isso a gente deixa para os próximos capítulos também. Porque não faz muito sentido, por exemplo, afastar o Magrão, né? O outro é o Zé Wellison, que ele teve 25 jogos esse ano, 1 gol e 2 assistências, né? Mas é estranho, porque, por exemplo, o Magrão não é o goleiro titular do time, né?
e afastar um goleiro que não é titular? Alguma coisa interna deve ter acontecido após a derrota. Ele disse que são decisões técnico-táticas. Mas nunca vão vir falar pra imprensa que a decisão é por conta de algum conflito. Ele não chegou a falar que era disciplinar. Ele não chegou a dizer que era disciplinar. Disse que eram decisões técnico-táticas, mas pra ter esse tipo de afastamento, geralmente é disciplinar. De um cara que nem jogando está, né? Assim, e o Magrão ele jogou contra o Grêmio, né? Ele fez 2 pênaltis, comprometeu aí o resultado do jogo, só porque ele não é usado com tanta frequência, né? Então é estranho. De fato. Mas o Fortaleza, se perder pontos pro Mirassol aí, começa. Assim, esses times que estão na zona de rebaixamento, sobretudo Fortaleza, Sport, você não tem gordura, né? Não tem como você não ganhar um jogo em casa. Não tem como, não tem o que fazer. O Fortaleza tem que ganhar do Mirassol, só que o Mirassol não perde fácil. Um time todo ajustado, sabe jogar, bom contra-ataque, um time que tem uma defesa bem postada dentro de campo. Então, e o tempo todo o time que faz a bola rodar, deixa os seus adversários nervosos quando não consegue ter os seus resultados. E é justamente essa situação que o Fortaleza tem passado. Não, e outra coisa, né? Depois do pronunciamento do Renato Paiva pós-jogo na Libertadores, falando que venceu quem quis jogar, e dá a entender que o conflito não é ali só parte tática, parte técnica. Vem também algum tipo de desentendimento ali com o elenco. Pra gente ver a constância do Mirassol, o Flamengo é o time que menos perdeu no Brasileirão, 2 jogos. Aí depois, o Mirassol é o segundo que menos perdeu, ao lado do Palmeiras, do Bahia e do Palmeiras, do Bahia. Do Palmeiras e do Bahia. 3 derrotas. Então o Mirassol, ao lado de Palmeiras e Bahia, é o segundo time que menos perdeu. Só perdeu mais do que o Flamengo. E o Mirassol tem a mesma quantidade de pontos que o Botafogo e o São Paulo, né? E o Mirassol tá no G6. E o Mirassol tem jogos a menos que o São Paulo, né? 2 jogos a menos que o São Paulo. Tem também São Paulo e Atlético Mineiro, domingo 8h30. Esse jogo aí legal de ver também. São Paulo é favorito, né? Joga em casa. Segunda-feira, Allianz Parque, Palmeiras e Sport. Palmeiras tem que ganhar, nos que não tem outra saída, tem que ganhar esse jogo pro Palmeiras. O Sport também tem que ganhar, mas esse jogo vai ser bom também. Talvez seja um desses motivos que o Abel tenha colocado todo o seu grupo, né? O Palmeiras joga na segunda-feira, então tem um dia a mais para descansar. Então talvez seja esse um dos motivos, né? Que tenha feito também o Palmeiras jogar tão mal. E aí, para fechar a rodada também na segunda, Maracanã, Flamengo e Vitória. Todo mundo tem que ganhar aí, tanto o Flamengo quanto o Vitória, porque tá na zona de rebaixamento. Já chegou naquele momento do campeonato que os times têm que ganhar seus jogos. Porque isso não dá pra ficar perdendo mais, né? Quem briga pelo título, quem briga por Libertadores, quem briga lá embaixo, não dá pra você ficar desperdiçando ponto mais. Essa é a 21ª rodada do Brasileirão, que a gente vai acompanhar no fim de semana com muito afinco. A Janaína prometeu assistir 10 de 10, vai assistir todos os Meu Deus do céu, não tem como. Impossível. Vai gravar. A gente tenta acompanhar todos para poder ver aqui, dar um melhor comentário, mas é impossível você conseguir acompanhar 10 de 10. Janaína, boa sorte para você no seu 10 de 10. Até segunda-feira. Até segunda-feira. Evair, tchau pra você, até semana que vem. Até semana que vem, bom final de semana a todos, forte abraço. Bom, galera, obrigado pela companhia, pelo carinho da audiência. A gente volta na segunda-feira, vamos falar dessa rodada completa, 21ª de Brasileirão. A única certeza que a gente tem é que o Flamengo ainda será o líder, porque ele não pode ser ultrapassado, mas de resto pode ter mudança na zona de rebaixamento. E que o Bahia também não deixa o G4. Exato. E a gente espera voltar com uma reportagem legal, porque o Palmeiras faz 111 anos na segunda-feira. A gente espera que tenha aí, uma montagem bela para ser falado aqui. Se prepara, Jonas. Vai ter que comemorar o aniversário de todos os times, então. Gente, tchau pra vocês. Até segunda. Tchau.